bitcoiners terão que fazer uma escolha difícil, ou arriscam-se a ver a segurança da Bitcoin falhar diante dos seus olhos. Como crítico da Bitcoin, e de facto Justin produz críticas construtivas a todas as redes de todos os tipos de consensos, não é só à Bitcoin. A opinião dele é que a comunidade, e eu acrescentei aqui, leia-se, core devs e responsáveis pelo desenvolvimento, que aprisionaram e capturaram a rede, não irão conseguir resolver o dilema a tempo de evitar uma falha catastrófica, porque isso vai anular os seus próprios benefícios, os benefícios deles, da Blockstream, das pessoas que inventaram a Lightning Network para tentar passar por cima do problema do bloco pequeno, por aí fora. Então há bitcoiners que são a favor do aumento da emissão, ou seja, existir inflação. Então o Justin diz que aprecia pessoas que falam a verdade e que participam em debates que sejam de facto debates e não monólogos unilaterais. Promessas de emissão. Ele acha que a maior parte dos maximalistas estão a trazer pessoas para a Bitcoin e que isso ainda torna tudo pior porque estão a prometer às pessoas uma emissão fixa de 21 milhões para sempre. E no entendimento dele isso não vai ser possível. E isso vai destruir a confiança na Bitcoin. Eu concordo com este ponto de destruir a confiança e motivar um dissabor a todos os que chegam, compram a pensar na reserva de valor do 1 sobre 21 e depois tem que existir inflação, o que é uma traição na minha opinião e com todo o direito que se tem que sentir assim. Reserva de valor, uma parte que eu discordo porque factualmente a Bitcoin desde há 14 anos tem sido de facto uma reserva de valor. O Justin acha que não é uma reserva de valor boa ou competitiva e que a escolha entre segurança ou escassez não é a melhor que se possa querer, especialmente quando a concorrência pode oferecer isso. O Justin também acha que há projetos e há blockchains que podem vir a conseguir alterar os modelos deles para oferecer algo melhor do que a Bitcoin. Num certo aspecto foi aquilo que comecei a falar desde o início da live. As blockchains não estão paradas no tempo. A Bitcoin é uma tecnologia antiga. É possível que apareça alguma coisa, tente fazer frente à Bitcoin, mas claro que existe o argumento que Satoshi desapareceu. Que fique já aqui dito que eu não acredito que o Satoshi desapareceu e entregou o projeto a uma pessoa qualquer. Isso para mim é um bocado acreditar no Pai Natal. Para ele, o resultado mais provável dentro de 4 a 12 anos é que ambas as opções ocorram simultaneamente. A divisão da rede em duas seria uma forte, causaria um caos enorme, uma com uma inflação e outra sem inflação, mas ambas com menor segurança e mais vulneráveis a ataques. E ainda, o preço descer e comprometer ainda mais a segurança. Tudo porque a governança da Bitcoin está mais ou menos entregue e não permite resolver um dilema sem que exista divisão. Isto é igual nas redes todas. Cosmos é igual, Polkadot a mesma coisa. O drama está em todo lado. Mas a Bitcoin é a única que é diferente e não havia de existir esse drama na Bitcoin porque é a única que é descentralizada, certo? E errado. Porque a governança da Bitcoin não está descentralizada, o problema é esse. Governança incapaz. A tese original de Justin em 2013, quando investiu em BTC, foi totalmente destruída pelas mesmas pessoas em quem ele confiou para desenvolver e manter a rede. E aí também existiu um problema. Foi uma falha de governança, toda a gente sabe das lutas intensas, do tamanho do bloco. Para mim, aquilo que mudou a história toda da Bitcoin, onde existiu muita censura, onde se censuraram pessoas no Bitcoin e no Bitcoin Talk Forum pelo Teimos e por outros moderadores que na altura achavam que eram donos dos fóruns. E outra coisa, a história das lutas intensas pelo poder, e ele até diz entre guerras civis, é um sintoma dessa incapacidade. A verdade é que o cliente dominante, Bitcoin Core, atingiu o controle centralizado do desenvolvimento da Bitcoin, transformando-a num sistema de uma só parte. O Core é o guardião de todas as implementações ou alterações. Atualmente, mais de 98% dos full nodes utilizam o Bitcoin Core. Mais uma vez, são situações debatíveis, mas o facto é que Gavin Andresen foi censurado e foi retirado do Bitcoin Core quando quis colocar a proposta da Bitcoin XT, que depois não deu em nada, que iria aumentar o tamanho do bloco. Existe literalmente apenas uma pessoa a manter e a liderar, alguém que tem a decisão final sobre todas as decisões. Não sei se é verdade. Ele lá deve saber que tem amigos que estão por dentro disso. O que transforma a governança numa ditadura. E como todas as ditaduras, existem limites para tal poder. Cá está o Bitcoin Core. Eu também sei que não se podem tomar decisões muito rápidas com muita descentralização. Isso também não é para mim. É para quem estuda blockchains num grau técnico muito superior ao meu. Mas na opinião dele isto mostra uma perversão total da ideia de descentralização, aquela que o Bitcoin devia representar e aquela que os maximalistas estão sempre a atacar nas outras redes e esquecem-se de olhar para a casa deles. Outra consequência do debate do tamanho do bloco que suprimiu clientes concorrentes em favor do Core e assim impede todos os esforços para resolver o dilema da segurança. Qualquer pessoa pode rebater os argumentos que eu estou aqui a fazer, qualquer pessoa pode se dignar a fazer o fuck around and find out, isso é com cada um, correto? Cada um
lê aquilo que gosta, tenta transmitir aquilo que acha. Eu não estou a dizer que isto é uma verdade universal, estou a dizer que existem problemas que têm que ser resolvidos, basicamente, e é esse o caminho que a Bitcoin vai seguir, porque ela é resiliente e eu acredito que vão resolver isso. Mas o mito da Bitcoin é o da descentralização e meritocracia. Tal não poderia estar mais longe da verdade quando o core goza de poder desproporcionado para efetuar qualquer alterações, tais como RBF, Replace by Fee, ou seja, a Bitcoin tem o poder de dizer eu prefiro aquela fee que é mais alta e as fees mais pequeninas, as transações com fees mais pequeninas ficam para segundo plano. Replace by Fee é esse tal mecanismo que expliquei agora. Esta é a razão pela qual a diversidade de clientes concorrentes é tão importante para a verdadeira descentralização. A Bitcoin foi efetivamente capturada a uma clara falha de governança descentralizada. Um tema que Justin Bones explorou e tem aqui um medium aqui com uma dissertação ainda maior sobre o tema. Tamanho do bloco, onde tudo começou, exatamente, se já leram o meu blog sabem que o tamanho do bloco foi realmente o momento mais importante da Bitcoin, na minha opinião. E aquele que definiu a Bitcoin que vocês têm hoje, que é a Bitcoin com um bloco pequeno com 7 a 12 transações por segundo, ou 7 a 20 ou algo assim. As raízes desta falha vão até aos tempos desse debate. O design e a intenção original da Bitcoin, como vocês sabem, era Peer-to-Peer Electronic Cash System, não tinha como objetivo tornar-se num sistema incrivelmente partido e com tamanhas falhas. Não sei que falhas é que ele está a falar, devem ser essas das fees terem que ser altas. A verdade é que a Bitcoin está afastada do propósito original, completamente de acordo, da sua economia e visão durante os debates do tamanho do bloco, ao contrário daquilo que as pessoas acreditam. Não aumentar o tamanho limite do bloco foi o fator que mais contribuiu para o afastamento da visão original da BTC, porque era isso que o Satoshi queria. Se depois o Satoshi apareceu mais tarde a dizer que afinal não gostava de ver divisão na comunidade, eu já penso que não foi ele. Ou foi alguém que conseguiu de alguma forma falar pela boca dele. Porque o que ele escreveu é bem claro o que é que ele queria. A capacidade de servir um número maior de transações, muito maior, cada qual pagando uma pequena taxa, é o caminho. E é um caminho muito mais realista para a sustentabilidade a longo prazo da Bitcoin, ao contrário de poucas transações, que é o que têm hoje, que paguem taxas extremamente altas, porque existem pessoas que acreditam que só tem que ser uma reserva de valor. Eu acredito que para a rede ficar cá e ser de facto considerada como a melhor e a maior, tem que existir forma de garantirem usabilidade à rede e das pessoas a utilizarem numa base diária. A Bitcoin poderia fornecer uma utilidade incalculável a bilhões de pessoas e é esse claramente o seu objetivo inicial. E o propósito da sua criação, como se pode ler no white paper, escrito por Nakamoto. Vão ler o white paper, está lá escrito. A permissão da Bitcoin ser de facto dinheiro foi retirada às pessoas e ao mundo pelos poderes que a governam. Eu concordo. Para que isto se transforme ainda mais numa tragédia, a Bitcoin tem a capacidade de ser dimensionada para uma escala massiva e ainda assim manter a descentralização. Se, por exemplo, pedisse emprestado, algum do código da Bitcoin Cash poderia suportar as transações da Visa num laptop de 2014. Eu duvido que alguém faça isso, não é? O Roger Ver se calhar até tentou, mas pronto. A ameaça de aumentar o tamanho limite de blocos é exagerada. Essa limitação reduz a capacidade de processamento de transações que se situa atualmente entre 7 a 22 por segundo. Seriam necessários 70 anos para a Bitcoin processar uma única transação de cada pessoa existente no planeta. Isto significa que a adoção e a utilização em massa da Bitcoin é tecnicamente impossível. Mas existe a Lightning. De uma perspectiva técnica, a utilização da Bitcoin foi limitada de propósito. Assim, não pode e nunca poderá ser o futuro do dinheiro. A congestão é mais um problema e um problema que torna as transações na Bitcoin instáveis e imprevisíveis, visto que é impossível prever as taxas corretamente, o que leva a transações falhadas. Mas reparem que a Lightning chegou no momento exato para resolver um problema, mas já lá vamos. Uma análise política antes disso, um exercício ao status quo que revela que são totalmente adversos ao aumento desse limite antes que seja tarde demais. Alguns core devs disseram publicamente que são a favor de um aumento de inflação. 1 sobre 21 milhões mais 2%, segundo aquilo que me chegou aos ouvidos pelo bico de um passarinho editorial. Os debates do tamanho limite do bloco impregnaram essa limitação e transformaram a limitação numa oportunidade para alguém apresentar a Lightning Network como uma solução de segunda camada para resolver o problema. Eu convido a todos à leitura do artigo que explica detalhadamente a razão pela qual eu acho que isso não é possível. Há vários motivos, entre os quais o problema de termos que ter licenças de transmissão de dinheiro porque se desaparecem bitcoins alguém é um problema. Pronto, regulamentação, mas entre outras coisas. Então a Lightning funciona pela vontade da comunidade que até acha que está a fazer o bem à Bitcoin. E são pessoas bem intencionadas que tentam ajudar a Bitcoin a se dimensionar, não sabem que estão a contribuir para um dos alicerces da prisão construída pela Blockstream e outras entidades semelhantes. Basta lerem então o post que eu tenho lá em cima para perceberem porque é que foi a Blockstream que eu acho que capturou a Bitcoin. Não só, mas também. E além de tudo isto, trazer pessoas para a Lightning
de forma não custodial requer várias transações on-chain. As taxas altas também se refletem na Lightning durante tempos de congestão, forçando os canais a fechar é um problema conhecido. O que estamos aqui a falar de ter que fazer várias transações e há delas que nem sequer são compatíveis, é que apesar da Lightning resolver os problemas off-chain, tem que introduzir os dados on-chain e quando estamos a falar de uma utilização à escala mundial isso não pode acontecer, porque demorariam 70 anos para colocar lá as informações todas ou mais. Ainda fala aqui das drive chains, que foi uma inovação recente, que eu acho que o que ele diz aqui é que ainda vão demorar um bocado a chegar e a ser implementadas da melhor maneira. Não estou muito por dentro. Na verdade, ele acha que as L2 como solução de dimensionamento das L1s são uma metodologia com muitas falhas e eu concordo com ele. Eu acho que a solução não está aí também, por vários motivos. Perde completamente os pressupostos sobre os quais nós estamos a utilizá-la, mas pronto, isso cada um é que sabe. E o Justin tem um almanaque de artigos sobre este tema e as críticas não são diferentes quando se fala de Bitcoin. E quase a terminar, a condenação à falta de utilidade. O limite do tamanho do bloco destrói qualquer caso de utilização ou quaisquer casos potenciais de utilização da Bitcoin, uma vez que impossibilita qualquer uso significativo. Sempre que surge um novo use case e se torna popular, já falámos das runes e dos ordinals, existem picos de taxas, congestão, que eventualmente e factualmente afasta as pessoas. E essa é a razão pela qual ele acha que a BTC não tem utilidade. Ela não tem a utilidade que se calhar ele está aqui a sugerir que devia ter, que é uma utilidade que sustentasse o valor sem estarmos só a olhar para a mineração e para os incentivos dessa mineração. Essa falta de utilidade é a questão central da Bitcoin ser incapaz de gerar receitas suficientes através das taxas, de tal forma que possa sustentar o seu modelo de segurança. Maxis, agradeçam a quem pensava que sabia aquilo que fazia, contrariando o gênio de Satoshi. Alguém pensava que sabia o que estava a fazer a limitar o bloco e eu sei que o Satoshi criou o bloco maior. Ele mudou de opinião de uma forma estranha e num local do debate estranho. E isso fica ao que cada um quiser pensar. Faz-me lembrar também o gangue do Atom 2.0 e a governança deles, mas isso não é assunto para se misturar com Bitcoin. Daquilo que eu sei, existiu um bocado um assalto ao Atom 2.0 causado pelos OGs do Atom 1.0, nomeadamente pela mão do Jake One, que é o fundador do Cosmos. Esse é um motivo precursor da transformação da BTC. De meio de troca útil e reserva de valor, há restrição a uma reserva de valor puramente especulativa e ele acha que isso é o declínio da Bitcoin, ou vai causar o declínio. Mais uma vez, eu acho que estamos a ir muito aos extremos e a achar coisas que são um bocado um cenário dantesco. Eu não acredito nesse cenário, para ser honesto. Uma rede que tem um feito tão grande desde há 14 anos, de um momento para o outro vai começar a declinar. Então, na opinião dele, e para terminar aqui esta parte, os maus atores mentem às pessoas enganando-as ao desvalorizar esta ameaça real. Um desastre à espera de acontecer. Tudo isto pode ser verificado bastando que tu próprio corras um full node. E existem várias soluções. E a primeira seria aumentar o tamanho limite do bloco. E outra seria criar aplicações que, como ele diz aqui, sejam suficientemente boas para as pessoas quererem utilizá-las e pagar taxas e dar uso real à Bitcoin todos os dias. Não é só o Michael Saylor andar a dizer e a pavonear-se a dizer "There is no second best", porque essas palavras interessam muito pouco a um utilizador normal e regular. E aliás, já sabemos que um hipermercado precisa dos clientes pequenos para comprar a lata do atum. Não precisa só de pessoas com muito dinheiro que vão só buscar os televisores LCD de $4.000. Não importa que as probabilidades sejam reduzidas ou quase inexistentes, mas se és Bitcoiner, isto é uma mensagem dele, do Justin Bonds, para a comunidade e queres lutar pela verdadeira causa, terás de admitir que a BTC só pode florescer pela utilidade e pelos use cases reais. A Bitcoin não me inspira numa base diária, inspira-me como um monolito, um rasgo de gênio, um projeto que começou com uma comunidade ávida de mudar uma cultura, de pegar no ethos dos cypherpunks e dar alguma coisa ao mundo, mas de facto hoje não me inspira da mesma forma, porque percebemos que o desenvolvimento dela vive sob o controle de algumas pessoas. Pronto, ponto final, parágrafo. É essa a opinião que eu tenho. Acho que a Bitcoin vai sempre continuar a existir e vai conseguir sempre ser o número 1, ser a melhor invenção até hoje a nível de blockchain. Mas não acredito que não perca share ou que não perca mercado para chains como a Solana, onde é bem visível que já comeu uma fatia muito grande a Ethereum e vai continuar a comer. E esse é que é o problema. Verdade seja dita, para terminar então esta parte do Justin Bonds, que lutou pela Bitcoin e pela visão original, perdemos a Bitcoin, que é hoje uma carcaça da sua versão original, pervertida e capturada. Queremos avisar as pessoas de uma falha iminente, mesmo que demore uma década. E a mensagem dele está passada. Quem acreditar no que ele diz a 100%, força. Aqueles que acreditam como eu que existe
um equilíbrio, continuamos a nossa vida da mesma maneira, sem estar a acreditar em cenários deste género. O modelo de segurança então estaria comprometido e iria falhar de 4 a 12 anos, forçando a implementação de inflação, quebrando a promessa dos 21 milhões. A governança ineficiente e centralizada impede qualquer solução antes que seja tarde demais. A nossa experiência mais bela ensina-nos agora pelo seu falhanço. Chegando assim ao fim, espero que toda a gente tenha agora uma noção dos problemas que existem na Bitcoin e com a comunidade. Que tenham o resto de um bom dia. Muito obrigado.